Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o Espanhol Ativo. Eu sou a professora Ada e hoje eu trouxe uma questão do Enem do ano passado de espanhol, tá bom? Pra gente resolver, pra gente analisar o texto, as alternativas, tá bom? Então vamos lá. Enem 2021. Como eu sempre recomendo, é bom a gente dar uma olhada no texto de forma geral. Então aqui a gente tem o autor. Para quem não conhece, é um grande escritor argentino, Jorge Luis Borges, certo? O nome do texto, Artifícios, publicado em Madrid pela Aliança CIEN em 1995. Então vamos lá primeiro, ler a pergunta, certo? Eu costumo dar essa dica aos meus alunos. Vamos começar pela pergunta, porque a gente sabe que no Enem a gente corre contra o tempo, não é mesmo? Então vamos lá. No âmbito literário, são mobilizados diferentes recursos que visam a expressividade do texto. A analogia estabelecida pela expressão como la sal asau na piedra tem a função de. Então, outra coisa que eu sempre procuro enfatizar é que os alunos prestem bem atenção no que é que a questão está pedindo. Então, aqui ele apresenta que tem uma analogia estabelecida, que seria como la sal asau na piedra. Qual a função dessa expressão no texto, tá bom? Então, a gente já sabe o que a gente quer, já sabe o que a gente precisa. Como o texto é curto, a gente vai fazer a leitura completa do texto, certo? En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa. Un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pullido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco y estaba como fuera del tiempo en una eternidad. Certo? Esse é o texto. Vamos lá tentar entender. Vejam que ele começa explicando como se dá o ambiente da narrativa. En el suelo significa que ele estava no chão, no solo. Apoiado en el mostrador. O mostrador aqui a gente pode entender como um móvel, um pequeno balcão, certo? Ou seja, ele estava apoiado nesse móvel. Se acurrucava. Acurrucar é quando você se agacha, sabe? Você se encolhe. Então, ele estava, veja, ele começa falando do ambiente e depois ele começa a falar do personagem. Ele estava agachado, encolhido, imóvel como uma coisa. Então, ele compara esse personagem a uma coisa, certo? Por estar ali, imóvel, certo? Un hombre muy viejo, um homem muito velho. Aqui o uso de alguns adjetivos e advérbios. Los muchos años lo habían reducido, os muitos anos o haviam reduzido e polido, como, e aqui tem a expressão que a gente precisa enfatizar, não é? Que é o que está pedindo na questão. Como las aguas a una piedra. Então, ele diz aqui que os anos, vejam, os anos, os muitos anos, haviam reduzido e polido esse homem como las aguas a una piedra. Quem nunca ouviu aquela expressão? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, mesmo sendo coisas tão diferentes, né? Matérias tão diferentes, uma consegue modificar a outra. Então, aqui a gente pode levar para esse raciocínio. Como las aguas a una piedra. Então, aqui, o efeito dos anos em cima desse homem. Ele foi modificado como a água modifica uma pedra. Quando a água vai pingando, pingando, até que essa pedra se vê modificada e a gente pode perceber nela os efeitos do tempo, no caso da água pingando nela, certo? E aqui ele continua. O las generaciones de los hombres a una sentencia. Aqui ele continua usando alguns adjetivos. Era escuro, chico, que significa aqui nesse caso pequeno, resseco, como se ele estivesse
ressecado, sabe? Enrugado. Aí vai depender um pouco da sua interpretação. E estava como fora do tempo, em uma eternidade, certo? Eu acho muito interessante esse texto de Jorge Luis Borges. E aí, com que função foi usada essa analogia aqui? Como laçar o sal na pedra? Letra A, para enfatizar a ação do tempo sobre a personagem. B, para descrever a objetificação do ambiente. C, expor a anacronia da personagem. D, caracterizar o espaço do conto. Ou E, narrar a perenidade da velhice. Eu gosto muito também de prestar atenção na primeira palavrinha, que normalmente é um verbo no infinitivo. Então aqui, essa analogia feita serve para enfatizar a ação do tempo sobre o personagem. A gente vê aqui uma alternativa muito coerente, porque ele quer justamente, com essa questão de como a água é uma pedra, identificar que o tempo, né, leva a pedra a expor, a expressar, a conter os efeitos do pingo da água nela, né? A água não faz nada com a pedra, mas com o passar do tempo, com os anos, essa pedra vai sim apresentar algumas marcas de tanto que a água pingou nela. E é justamente o que ele expressa aqui, ó. Os muitos anos o haviam reduzido e polido. Como a água reduz e pode polir uma pedra, pode modificar, pode alterar a superfície dessa pedra, certo? Então ele enfatizar a ação do tempo sobre a personagem, certo? O tempo aqui agiu sobre o personagem, tanto é que ele está encolhido, ele está reduzido, ele está pequeno, ele está imóvel como um objeto, né? Ele está resseco, ressecado, ele está enrugado, certo? Aqui a letra B, descrever a objetificação do ambiente. No texto a gente realmente vê muito disso, né? Ele descreve como é o ambiente, onde que o personagem está, porém não é a função dessa expressão, certo? Por isso que é importante a gente prestar atenção na pergunta exata, senão a gente vai se deixar levar por outras informações que também estão no texto, mas que não é o meu objetivo. Expor a anacronia da personagem. Anacronia. Cronia aqui vem de tempo, né? E esse A, né, como se a gente estivesse anulando. Então aqui eu coloquei até o significado para a gente visualizar. Ó, anacronia, o que não obedece à sucessão normal dos acontecimentos. Eu acho que é justamente o contrário, não é? Como assim? O que está sendo enfatizado aqui é justamente como o tempo agiu sobre esse personagem. Então, e aqui é como se fosse algo que leva em contra o que está sendo exposto no texto. Caracterizar o espaço do conto, certo? Como eu mencionei, aqui a gente pode observar, né, um pouco de como é esse ambiente, mas também não é o objetivo dessa expressão aqui. Narrar a perenidade da velhice. Perenidade, o que significa? Algo perene é algo sem fim, algo eterno, certo? E se a gente for prestar atenção, não é que a velhice expressa no personagem seja algo eterno. Ele sofreu com o passar dos anos, do tempo. Mas aqui a gente não está narrando a perenidade da velhice. A gente está narrando justamente como que o tempo age sobre esse personagem. E essa expressão aqui é justamente usada para descrever isso, para enfatizar como que o tempo agiu sobre o nosso personagem. Vocês conseguiram entender? Então, ó, essa expressão, essa analogia que ele faz, como laçar o sal na pedra, é justamente para enfatizar a ação do tempo sobre o personagem. Ele quer expressar isso, certo? Ele quer expressar que o personagem também sofreu com o passar dos anos, assim como uma pedra estaria ali sendo modificada com o passar dos anos ali, com o pingo, pingando sobre esta pedra. Ok, pessoal? Deixe seu like, certo? Vão lá no Instagram, segue a minha página Espanhol Ativo e vamos lá estudar espanhol e desvendar as questões do Enem, que está bem pertinho.